Deputada Tia Ju, que preside mais uma vez este expediente final, nossa representante na Unali, deputadas, deputados aqui presentes, cidadãos e cidadãs nas galerias, que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, trabalhadoras e trabalhadores aqui da Alerj. Deputada Tia Ju, eu quero hoje me debruçar sobre aquilo que era, na semana passada, apenas uma notícia a respeito da decisão da Secretaria de Estado de Educação de desenvolver procedimentos classificados como auditoria em relação às escolas estaduais que não apresentam desempenho acadêmico satisfatório. Me lembro que na quinta-feira, essa notícia já foi repercutida aqui na tribuna pelo deputado Flávio Serafini, quando ainda não havia publicação de uma resolução. Havia uma notícia em jornal de grande circulação dando conta desta intenção da Secretaria de Estado de Educação de adotar esse tipo de procedimento. Porém, na sexta-feira, no dia seguinte a esta intervenção do Flávio, a resolução foi publicada. Aqui me refiro à resolução 5.803, de 22 de novembro de 2019, que estabelece procedimentos para acompanhamento e melhoria de resultados da rede estadual de ensino e da outras providências. Ora, acompanhar a melhoria dos resultados da rede estadual me parece ser uma atitude, uma atribuição, uma linha de trabalho normal e absolutamente necessária em qualquer secretaria de educação. Portanto, não há absolutamente nenhuma estranheza que a secretaria pretenda, digamos, sistematizar procedimentos, ações, iniciativas, de modo a acompanhar mais de perto o desempenho acadêmico das mais de 1.200 unidades escolares que integram a rede estadual de educação do Rio de Janeiro. Contudo, o que me parece problemático é a perspectiva, é a concepção que fundamenta a resolução, que pretende não criar mecanismos de compreensão profunda das diferentes razões, das múltiplas variáveis que interferem no desempenho acadêmico de alunos de uma determinada escola, em qualquer etapa da escolaridade, mas pretende já adotar, num tom que é um tom de ameaça, adotar procedimentos relacionados à lotação de professores e, eventualmente, até a destituição de gestores dessas escolas. Ora, isto, com este tom, com esta linha de argumentação, com esta concepção, isto é mais do mesmo do ponto de vista de iniciativas que eu reputo autoritárias e desprovidas de conteúdo pedagógico para compreender que o desempenho escolar, sobretudo na educação básica, não está unicamente associado à questão relacionada à competência técnica do professor. Mas é claro que a formação do professor, mas é claro que a sua prática pedagógica tem a ver com o desempenho escolar de seus alunos, mas tem a ver também as suas condições objetivas de trabalho, tem a ver também as suas condições objetivas de formação continuada, tem a ver também com as condições materiais de funcionamento da escola, tem a ver também com as condições do contexto, deputada Renata, do contexto social, cultural, econômico, em que aquela escola está inserida. Que uma coisa é estudar numa escola estadual,
num bairro de classe média alta, na zona urbana, cercada de equipamentos culturais, cercada de possibilidades de integração entre a escola e a comunidade, sob vários aspectos. Uma outra coisa é estudar numa escola pública, em comunidades afetadas drasticamente, diariamente, pelo fenômeno da violência, escolas que têm vários dos seus dias letivos interrompidos pelo fenômeno da violência, por disputas de territórios entre facções criminosas, por operações policiais, muitas vezes mal ajambradas, mal planejadas, que afetam o cotidiano da escola em horário de entrada e de saída de estudantes. Então, sem levar em conta conjunto de elementos, o conjunto de fatores pedagógicos e extrapedagógicos que interferem no desempenho de alunos de uma determinada escola, dificilmente a Secretaria de Educação, neste tom ameaçatório, neste tom acusatório, neste tom belicoso, vai conseguir enfrentar os problemas relativos ao mau desempenho de estudantes numa determinada escola, num conjunto de escolas. Quero aqui ressaltar, acho positivo que a Secretaria de Educação se preocupe mais com o acompanhamento minucioso do desempenho acadêmico das escolas e dos seus estudantes, mas acho extremamente negativo, equivocado, torto, desprovido de fundamentação pedagógica, como eu disse, aliás, sociopedagógica, adotar o caminho que a Secretaria parece querer adotar, inclusive numa linha punitivista, numa linha penal, numa linha em que professores, diretores acabarão sendo instados a, digamos, ou poderão ser instados a eventualmente flexibilizar critérios de avaliação para que a escola, os professores não sofram algum tipo de punição. É preciso compreender o fenômeno educativo na sua complexidade, nas suas diferentes variáveis, que são pedagógicas, que são culturais, que são de gestão, que são de políticas públicas. Afinal de contas, nós temos tido vários problemas há anos na rede estadual de educação, com professores que não recebem sequer a recomposição de suas perdas remuneratórias, com professores que vêm sendo instados a lecionar disciplinas diferentes daquelas em que foram aprovadas em concurso público, áreas do conhecimento que vêm sendo suprimidas do currículo da escola, um conjunto de elementos, um conjunto de aspectos que interferem no cotidiano da escola, para não falar nos aspectos, como eu disse, extraescolares, aspectos que não estão sob controle do professor, do diretor da escola, da equipe pedagógica. Portanto, eu quero aqui manifestar o meu desagrado, a minha insatisfação e a minha profunda discordância com aquilo que poderia ser uma boa iniciativa, ver uma Secretaria de Educação preocupada em aprofundar as formas pelas quais ela acompanha o processo pedagógico e dá mais atenção, joga mais água no moinho das escolas que mais precisam. Mas não, Renata, a lógica é outra. Em vez de acompanhar mais de perto e oferecer maior suporte às escolas que apresentam resultados mais, digamos, menos satisfatórios, o tom é outro. O tom é de ameaçar, o tom é de punir, o tom é de se fazer pairar sobre essas escolas riscos e ameaças aos seus diretores e aos seus profissionais de educação. E por último, não quero deixar de mencionar a minha palavra de solidariedade à nota divulgada pela Andifes, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, que de maneira veemente, mas bem fundamentada, se coloca contra mais esta agressão desnecessária, esta agressão gratuita do ministro fascista da Educação, Abraham Weintraub, contra as universidades, desta vez acusando-as de plantar maconha, de usar os laboratórios de química dos institutos de química para produzir substâncias psicotrópicas, enfim. Então, um escândalo, um verdadeiro escândalo, enquanto esse ministro deveria estar preocupado, isto sim, com a substituição do Fundeb, cuja validade termina no final do ano que vem, e sem o qual
mais de 80% dos municípios brasileiros não poderão manter as suas redes municipais de educação abertas, 1/3 dos estados da federação não conseguirão manter as suas redes estaduais de educação abertas. Enquanto isso, o ministro da Educação segue na sua guerra ideológica, no seu libelo acusatório, na sua sanha persecutória contra as universidades federais, que são orgulho e patrimônio do Brasil, pela produção científica, pela formação de quadros, por docentes de alto nível em várias áreas do conhecimento. Chega a ser escandaloso, além de absolutamente incompreensível, como que o principal mantenedor das universidades federais, que é o Ministério da Educação, tem no seu titular o principal agente depreciador, algoz, carrasco, verdugo das universidades federais. Parabéns a Andifes, que se pronunciou, que pretende, inclusive, se é que já não ingressou, pretende ingressar na justiça contra o ministro da Educação, para que ele comprove as acusações gravíssimas que ele faz contra o parque científico das universidades federais em todo o Brasil. Portanto, faço aqui a minha manifestação de solidariedade a Andifes e de solidariedade à comunidade acadêmica das universidades federais, e particularmente no Rio de Janeiro, citando a minha querida UF, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde estive hoje de manhã, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Portanto, eu faço aqui a minha manifestação, é o que eu queria dizer na tarde de hoje, deputado. Obrigado.